Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gente, meu nome é Marcelo, trabalho na Floricultura Estações e hoje eu vim mostrar uma planta diferente, fazer algumas coisas com uma planta aqui, né? Hoje nós vamos mexer um pouquinho com esse daqui, gente. Comigo ninguém pode, quem não conhece, né? Apesar de muita gente plantar ele no sol muitas vezes, mas ele não é o ideal mesmo que ele fique num local de meia sombra. Olha que lindo que eles estão, ó. Então, vamos lá, gente. O que a gente vai mostrar? Como fazer mudas, como fazer o transplantio, como melhorar a situação da sua planta. Em primeiro lugar, isso são difembáceas, né? Essas plantas, pessoal, tem que tomar um certo cuidado com elas, que elas são tóxicas. Então, ao lidar com elas, o ideal é que você, use no mínimo uma luva. No mínimo. Isso aqui nem seria a luva ideal, o ideal é que ela seja impermeável, mas eu tomo bastante cuidado, sou acostumado a lidar com ela. Se você tiver alergia, melhor não mexer com ele. Ele realmente é uma planta bem tóxica. Então eu tomo alguns cuidados, né? Para evitar o contato direto com a pele. Não é algo que vai te matar, mas realmente, né, uma certa toxicidade ele tem. Isso é o sempre tomar cuidado. Veneno sempre vai ser veneno. Então vamos lá. Ele é uma planta de meia sombra, ele vai muito bem, né? Ele também serve para dentro de casa, também tem locais que ele se adapta muito bem. Sempre tomar aquele cuidado, aquele velho hábito de no máximo 2 metros de ponto de luz natural e ter uma certa ventilação. No mais, aquele cuidado básico de fazer a limpeza das folhas e o cuidado com a umidade. Isso você controla sempre usando a sua mão, o dedo, dá aquela mexidinha na terra e com isso você vai já saber a quantidade de água que você precisa para a sua planta. Nós vamos lá, vamos fazer a primeira mexida. Tem diversos tipos de Dieffenbachia, né? E uma delas é essa daqui, a Camila. Essa Dieffenbachia, gente, ela chega entre 30 e 40 centímetros de altura e ela fica bem cheia. Aqui é uma muda recém-enraizada, né? Ela tá bem novinha ainda, só que aqui dentro desse saquinho, óbvio que ela não vai se desenvolver, então a gente vai passar no primeiro momento para um vaso um pouquinho maior, olha a diferença. Então, vamos lá, vamos passar essa plantinha para o vaso maior. Aí você vai dizer, mas você não está fazendo a drenagem? Gente, vai ficar em ambiente controlado, vasinho é bem pequeno. E esse é um outro cuidado, gente, nunca passe uma planta pequena assim, logo para um vaso muito grande. Até que esse aqui ainda serviria, mas tem gente que vai lá e pega uma planta bem pequenininha, passa logo para um vasão, gente, é problema na certa, a planta vai demorar muito, fica extremamente desproporcional, tá? O ideal é sempre você passando lentamente para um vaso um pouquinho maior. Ela se desenvolveu um pouco aqui, botou a raiz aqui dentro, tira ela daqui, passa daí sim para um vaso assim, e assim por diante, até chegar num vaso onde você vai conseguir desenvolver ela bem, que ela vai ficar bem. Ainda mais essa aqui você nunca vai passar de um vaso assim, até porque, nunca não, né? Você pode até passar, mas ela realmente é uma planta pequena. A Camila não se desenvolve muito, mas ela, apesar de ser pequena, ela é muito bonita. E ela é o comigo em pod ideal, assim, para usar naqueles 7 ervas que o pessoal tanto gosta de fazer, porque os outros eles ficam gigantes. Você vai perceber que as outras plantas todas acabam morrendo, e fica lá o comigo em pod enorme pela resistência dele, e a espada de São Jorge que também se desenvolve e enche o vaso. E as outras plantas acabam não resistindo. É porque ela é uma planta bem forte, bem resistente mesmo em relação às outras. Então vamos lá, vamos aqui. Ó, só para mostrar para vocês, ela é uma planta bem pequena. Ó, tá com início de enraizamento. Dá para ver algumas raizinhas aqui pela tela. Então vamos lá, pela câmera aliás, né? Olha só. Vamos plantar ela aqui. Olha, aí você vai me perguntar, Marcelo, quanto tempo vai para você ter que trocar de vaso? Gente, natureza, você tem que esperar a planta se desenvolver, você vai dar o seu tempo para ela. Isso vai depender da qualidade da terra que você usou, tipo de substratos, né? E a quantidade de adubação, o local que você vai pôr a sua planta. Essa é uma planta que a gente tem uma terra bem boa, ela vai se desenvolver bem rápido. Creio eu que em 4, 5 meses eu já possa substituir o vaso. Ela vai estar já com talvez o dobro disso, um pouco mais, e vai começar. E outra coisa interessante
Essa Dieffenbach aqui, ela começa logo a soltar brotos pelo lado. Isso já dá para observar aqui. Nessa aqui também. Ela já está com pequenos brotos ali do lado. Por isso que a gente vai decepar ela e mostrar para vocês como fazer uma muda nova dessa planta. Essa planta aqui, ela não dá aquela haste como essas, né? Que ficam longas. Aí com o tempo você se obriga a cortar, porque senão ela fica tão alta. Aí quando vê, você já tem cabo de vassoura, um monte de coisa ali, um monte de suporte, porque ela fica gigantesca. O ideal, quando você quer que ela fique maior, é colocar mais de uma planta no seu vaso. Ela vai ficar maior e quando você poda um deles, fica os outros. Aí você vai alternando, ela vai fazendo a brotação e ela vai ficando mais bonita. Se você usar um vaso grande e colocar 3 mudas dentro, você vê que vai ficar uma coisa bem mais interessante. Na hora da poda é mais tranquilo, não fica aquele toco decepado de uma vez só. Você poda um, deixa 2, depois que o outro brotou, você poda o outro. Na hora que o outro brotou, você poda o terceiro. Ou poda os outros 2 juntos, depende da sua vontade também. Mas o ideal é que você bote 3, fica mais bonito, fica uma aparência mais interessante. Você pode até não comprar 3, mas como você vai poder fazer aos poucos as suas próprias mudas, você pode, depois que enraizou a sua planta, você pode colocar junto e aí vai ficar uma coisa mais cheia, mais robusta, fica um vaso mais bonito, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte, vou plantar mais um que eu tenho aqui. Esse aqui já tem bem menos raízes, né? Vamos fazer esse plantio aqui, ó. Nossa, esse aqui estava bem solto ainda. Ó, mais um plantadinho aqui. Vou pôr aqui de ladinho, com licença. Tá colocado aqui de lado. Vamos lá, vamos para outra muda. Aqui eu já coloquei a drenagem. Vamos completar o vaso com terra. Lembrando que o cupim pode, você pode enraizar ele muito bem também na água. Inclusive ele gosta bastante, tá? Ele enraiza até mais rápido que direto no substrato. Como eu aqui evito por água exposta, eu coloquei algumas plantas só para fazer uma demonstração. Se vocês forem em vídeos anteriores meus, vocês vão ver que eu usei água. Mas eu tenho bastante medo do mosquito da dengue, então eu evito. O ideal é que você fique trocando essa água a cada 3 dias, 4 dias, para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Se você souber colocar bem certinho uma quantidadezinha de quiboa, como diz o outro, né? Colocar quiboa um pouquinho, mas isso tem que ser uma proporção muito baixa, porque se você for um pouco a mais, você vai acabar prejudicando a sua planta. O ideal mesmo é que você sempre troque aquela água. Agora vamos aqui. Vamos podar a nossa Dieffenbach. Qual o ponto ideal de poda, gente? Nem muito embaixo e nem muito em cima. Você também não pode podar onde é que tem folha aqui em cima, porque aí o que acontece? Ele não tem muita firmeza ainda aqui. Então o ideal é procurar um ponto firme. Também procurar aonde tem um comecinho, assim, tem uns tipo umas raizinhas, muitas vezes em sua planta. Não sei se dá para reparar. Deixa eu virar numa posição aqui, ó. Tem uns pontinhos brancos, vocês estão vendo? São micro raízes que já estão saindo na planta. Nesse caso aqui está bem pequeno, não tem nem como mostrar para vocês. Na câmera não vai acabar não aparecendo. Tem aqui, deu certo. Lembrando que é bom sempre passar um álcool, alguma coisa na sua lâmina para evitar, né, contaminação. O que vai acontecer com esse tronco aqui? Esse tronco aqui simplesmente vai brotar novamente e ele vai soltar várias ramificações laterais e com isso, com o passar do tempo, ele vai ficar mais bonito. Provavelmente ele vai soltar entre 2 e 3 brotos aqui e ele vai encher novamente com o passar do tempo. Essa planta aqui eu vou dar uma pequena limpeza, essa parte de cima aqui. Uma tiradinha nas folhas para não ter tanta folha assim. Deu uma melhorada e... mas não me preocupa, gente, a gente não põe nada porque realmente isso aqui enraiza muito fácil. Eu não tenho dificuldade nenhuma em enraizamento. Tem gente que bota pó de canela, que é muito bom, né? E vai fazendo a sua muda, ó. Já mudou completamente. Depois dessa parte aqui, você simplesmente molha bem a sua planta e coloca ela num local
bem sombreado, protegido, né, do vento, para que ela não fique mexendo. Dê uma boa apertada ao redor, né, dê uma boa socada na sua planta e use um substrato, aquele substrato de floricultura, não aquele muito duro, né, deixa a planta poder respirar. Não mantenha encharcado demais, né, mantenha levemente úmido, então acompanhe sua planta pelo menos pelos primeiros 15 dias, olhe bem de perto ela, né, tente todo dia dar uma olhadinha, ou a cada 2 dias, para que não lhe falte água e também não tenha água em excesso dentro dela. Outro fato também, não deixe água parada de modo nenhum no fundo do prato. Não me pergunte o porquê, como uma planta que enraiza facilmente na água, e quando você põe na terra você não pode encharcar demais. Ela apodrece as raízes, ela acaba não conseguindo respirar e acaba apodrecendo a raiz. Mas é o correto, mantenha levemente úmido e a sua planta vai ter sucesso. Proteja e cuide dela. Essa aqui você simplesmente põe num local também um pouco protegido, porque esteticamente ela não tem mais nada. Qual o tempo que ela vai levar para brotar? Acredito eu que em uns 30 dias, agora que está mais quente, ela vai começar já a soltar os primeiros brotos, ou antes disso ainda. Para ela se recuperar completamente, voltar a ser uma planta bonita, entre 4 e 5 meses ela vai voltar a ter uma folhagem bonita. Como ela está ficando muito longa, ela começa a não ter mais estética, né? Esteticamente ela não fica interessante, ainda mais para gente que tem loja, ela fica feia, o pessoal não quer, eles querem ela mais compacta. Dificilmente alguém quer uma difebac enorme, né? O pessoal prefere ela mais compacta e mais cheia, com folhas mais na base, por isso que a gente acaba não deixando ela crescer tanto assim. E realmente eu prefiro que ela seja assim. E essas aqui, por exemplo, ainda não está no ponto de corte, né? Não adianta você querer cortar ela agora ainda, ela está muito jovem. E não que não não possa eu fazer isso, mas realmente ela está um pouco pequena, ela ainda está num ponto legal para todo mundo adquiri-la aqui na loja. Para você que está em casa, quem puder, gostou do vídeo, aprendeu alguma coisa, se puder se inscrever, compartilhar, dê um like, agradeço bastante, tá bom? Pessoal, obrigado e até o próximo vídeo.